contar para vocês aqui um pouquinho da minha história, sabendo que ninguém vem do nada. Primeiro Deus prova, aprova e depois envia. E eu, aproximadamente no ano de 1999, eu fui acometida de uma enfermidade que eu perdi totalmente o som da minha voz. Essa voz que vocês estão ouvindo, encorpada, esse contralto aqui, Jesus me deu de presente, porque isso é para quem crê. Eu, ensaiando em casa, tranquilamente, de madrugada eu tive um sonho, e no sonho, Ana Maria, tinha uma bola preta, e à medida que aquela bola preta flutuava, a voz ia sumindo, sumindo, sumindo. Eu começava a tossir no sonho, isso no sonho. Começava a tossir e a voz foi perdida totalmente. E eu tinha que falar com as pessoas soprando, praticamente dublando. Tá ali o meu esposo, né, que presente, que sabe, viveu isso do meu lado. E o meu esposo, ele subia, ele ia para o monte orar para Jesus trazer a voz de volta. Mas Jesus, o salmista, ele diz: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os seus estatutos. Então Jesus, quando nos prova, é para nos ensinar algo e nos tornar mais fortes e capazes dentro do chamado dele na vida de cada um de nós. O meu ministério, para louvar o nome dele, eu precisei passar por todo aquele processo. E foi aproximadamente 1 ano sem voz. Só que ele dizia, mesmo sem voz, vai fazer a minha obra. E quando eu orava, a voz abria. Quando eu acabava de orar, a voz fechava de novo. Fui no vídeo, fiz exame, fui no otorrino, fiz aquele exame videolaringoscopia. Não era calo, nada disso. Ela só estava com a função trocada. Quando eu falava, ela fechava, e quando eu respirava, ela abria. Quer dizer, o momento que ela tinha que vibrar, ela fechava. E aí, por isso, o som não era emitido. Mas quando eu atuava na igreja, obedecendo o que Jesus falou, que era do jeito que eu estava a atuar, ela abria. Se eu tinha que pregar, a voz abria, saía a voz. Mas quando eu agradeci a oportunidade, a voz voltava para o estado. E isso foi 1 ano. E do mesmo jeito que ele permitiu que ela fosse, ele restituiu, ela foi abrindo de novo e chegou na voz que vocês estão ouvindo hoje. Então eu louvo a Deus pelo processo, porque Jesus mostrou para mim que eu era capaz de passar por tudo aquilo e não negar o nome dele. E houve outro processo também durante essa caminhada hoje. CD gravado, DVD, clipes lá no canal do YouTube, para a glória de Deus. Mas houveram processos e preparos para eu chegar onde eu estou hoje. E mais uma vez, glória a Deus por isso, porque eu aprendi e descobri o quanto em Deus eu era forte. E aí, sou casada há 26 anos, com meu esposo, evangelista Alexandro Júlio, e eu casada com ele, animada. E no ano de 2007, gerar o primeiro bebê, casei em 2000, e aí, em 2007, para gerar o primeiro bebê, descobri com 3 meses que o neném era anencéfalo, missionária Carla. Não formou cérebro e nem a caixa craniana e nem o cérebro por dentro dela. Então, atrás da cabecinha do bebê era oco e não tinha o miolinho. Fui embora. Aí os médicos, fiz o tratamento ali no Fernandes Figueiras, aquele hospital ali em Botafogo. E aí o médico falou que era melhor eu tirar o bebê. Falei, mas isso vai mexer com o meu psicológico. Se eu tirar esse neném, eu vou lembrar mesmo que foi pro meu bem que eu... Eu falei, não vou tirar. Falei, é uma opção, né? Vai acontecer alguma coisa comigo, doutor? Ele, não. Você só vai gerar uma criança que depois vai falecer. Tudo bem. E fui pro joelho orar. E ouvi casos de pessoas que o neném, com 3 meses, era anencéfalo e durante os 9 meses voltou. A criança se formou. Mas o meu bebê não.
Levei até os 9 meses, fiquei internada, né? Fiquei uma semana no hospital, parto induzido, e o neném nasceu. Quando cortou, era uma menina. O meu esposo viu, disse que ela era linda, parecia comigo. Ele disse que tinha esse rostinho meu. Ele não deixou eu ver, meu marido deixou, para não trazer nenhum problema, né? Assim, ficar com aquela lembrança, né? Quando cortou cordão umbilical, aí o batimento delazinha começou a diminuir, cardíaco começou a diminuir. Eu me lembro, me emociono de contar, porque foram coisas que eu vivi na pele e me produziram a estrutura que eu tenho hoje. E eu me lembro que quando a neném faleceu, porque cortou, ficou viva 2 horas, cortou o cordão umbilical, ficou viva 2 horas, porque se um cordão era eu que mantinha ela viva, então cortou cordão, então acabou. A vida, por ela, por si, não podia viver. Né? Nem nos aparelhos, eu mesmo com o aparelho 3 dias. Cortou. Não falou, não deixa no aparelho não. Seja feita a vontade de Deus. E eu me lembro que o médico falou, faleceu sua bebê. Aí eu disse, Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sabia, dona Maria. Eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia que eu tinha essa estrutura, que eu era capaz. E Jesus, gente, vocês que estão me ouvindo, Jesus fala. Ele fala, ele avisa, é bíblico. Ainda que você que está me ouvindo seja um ateu, ainda que você tenha se afastado, você sabe que Deus fala. E fala pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E Jesus me deu uma revelação de madrugada também durante a gestação, quando eu estava lá com o parto induzido. Ele mostrou 2 colunas de concreto. Eu tinha que fazer força para subir as colunas, elas eram maiores do que eu, e tinha um pedaço de madeira com uma rachadura no meio que ligava uma coluna à outra. Eu tinha que subir ali. Então, no sonho, fazendo a revelação, eu fazia muita força e subia. Quando eu subi, eu via rachadura no meio, meus pés, né, assim, paralelos, assim, em cima das 2 colunas. Eu via rachadura no meio e por baixo da rachadura um poço. E aí eu falava no sonho, eu não sabia que eu era capaz de chegar até aqui. E aí foi quando eu tive a neném e passei por todo esse processo. Então eu me autodiminuía muito. Jesus, não desprezando os psicólogos, os doutores, os médicos, glória a Deus pela vida de todos eles. Mas Jesus, ele, como ninguém, ele trata e cuida do psicológico do ser humano. Então Jesus mostrou para mim, você pode sim, você é capaz sim, eu vou permitir na tua vida para você ver o tamanho da força que você tem que você não descobriu. Quando ele provou o povo de Israel no deserto, a Bíblia diz em Deuteronômio no capítulo 8, no versículo 2, e te provou e te humilhou no deserto para que vocês entendessem que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, e para vocês verem o que estava no coração de vocês. A gente muda, nós mudamos, mas Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Não tenho filhos hoje, o médico na época falou que foi falta de ácido fólico, enfim, mas durante tudo isso que eu vivi, vocês, né, como foi mencionado, eu sou muito alegre, vocês não veem em mim trauma, vocês não veem em mim, né, aquela coisa de marca. Não tem nada disso de conviver com dor, gente. Não tem. Quando Jesus cura, ele cura de verdade e não deixa gatilho, não. Somos nós que devemos permitir a nossa cura total. É com a gente. Agora, o trabalhar de Deus, Deus é perfeito nele e em todas as suas obras. E Deus levou a neném e as pessoas iam me visitar e elas dobravam o joelho, missionária, para eu poder orar por elas, porque me viam bem, me viam, né, não estava aquele abatimento, aquela coisa. Ora por mim. Aí dobrava o joelho e orava. A pessoa ia me visitar para poder me consolar. Era eu que ajudava a pessoa, porque a pessoa percebia que eu... Porque no
hospital tinha psicólogos, doutores, médicos para tratar o emocional, porque é uma mexida no emocional da gente. E aí eu lembro que a psicóloga falou, você vai ficar uns 3 meses com isso, porque é o normal. Nada, não fiquei 3 meses do jeito que ela disse, nada, porque Jesus me deu. E eu me lembro que uma vizinha chegou e falou, eu pensei que você estava acabada, porque tem umas pessoas, sempre tem umas pessoas, eu pensei que você está acabada, destruída. Eu olhei para ela e falei, vai e conta o que você viu. E ela aprendeu comigo. Então Jesus, você glorificar Jesus porque o seu filho que estava doente ele curou, mas você glorificar a Deus mesmo ele tendo levado, é outro nível, é outra coisa. Então com tudo isso eu descobri, no Senhor eu posso tudo e todas as coisas. E o esposo enterrou a neném, ele também foi muito forte, porque pessoa que tem ministério, o esposo, ele tem que ter uma estrutura, porque Jesus vai trabalhar na vida de quem Jesus tem, né? Na vida da pessoa que ele tem ministério, seja do louvor, seja da palavra, seja do ensino, como tem na vida dele também. Então tem que ter estrutura para poder, num momento como esse, dar a mão à esposa, eu estou do seu lado, eu estou contigo e você vai conseguir em nome de Jesus. E ele foi meu amigo como é até hoje, me ajudou muito, me apoiou muito. E hoje eu estou aqui contando o testemunho. E sobre a tristeza no mundo, eu era muito depressiva no mundo, por causa do ambiente que eu vivia. Não eram pessoas crentes. Então a gente sabe, né, que tem um agir no mundo espiritual. E aí eu era muito triste, tinha vontade de tirar a vida, muito triste. Mas aí quando eu aceitei Jesus, Jesus entrou, eu criei, tomei posse do que está escrito na palavra dele. E hoje eu sou essa Carla alegre, extrovertida, que vocês podem contemplar e ver aí, nitidamente. E eu louvo a Ele por tudo que eu vivi, porque eu aprendi. E como Davi eu posso dizer, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Glória a Deus.